Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao programa Hora do Jovem. Você já sabe que esta semana estamos a entrar todos os dias aí na sua casa para apresentar este programa que é cofinanciado pela União Europeia e também pela Plan International. De jovem para jovem, abordamos temas de interesse desta camada e hoje não será diferente. Contamos aqui com um painel experiente e diversificado que vai nos ajudar a olhar para a juventude e segurança digital, privacidade, desinformação e crimes cibernéticos. No mundo em que estamos totalmente conectados hoje em dia, os perigos da internet são iminentes e muitas das vezes existe um desconhecimento sobre proteção de dados e não só. Teremos aqui neste painel para abordar este tema Teles Wilson, ele que é engenheiro informático, tem muito conhecimento sobre proteção de dados. Temos também a Jovita Stelangovo, a grande jornalista radiofónica e ativista social. Ela vai nos trazer esta vertente da privacidade e também desinformação, porque é comum o jornalismo estar geralmente afetado por esta onda de desinformação e fake news. Mas também teremos aqui neste programa um olhar legal com o jurista Azarias Nhantumbo, ele que vai nos ajudar a olhar para a legalidade. O que é legal e ilegal durante ou no meio, neste ambiente digital? Esses convidados já estão aqui conectados a nós. Passo a cumprimentar os convidados e vamos iniciar este debate com o Teles. Teles, muito boa tarde, seja bem-vindo à Hora do Jovem. Como é que avalia o nível de consciência dos jovens sobre privacidade digital e proteção de dados em Moçambique? Será que os jovens têm conhecimento, estão conscientes ou ainda muito falta para chegarmos a este nível? Boa tarde, Sheila. Boa tarde aí a todos os jovens. Muito boa tarde. Bom, respondendo a essa questão, eu acredito que muitos dos nossos jovens, especialmente os adolescentes, passam por uma desinformação. Isto é, a juventude está exposta muito mais pelas fake news e conteúdos manipulados. Ah, não só, e o impacto disso também tende a afetar as decisões pessoais, sociais, acadêmicas e até políticas, de uma certa forma. Isso porque nós pegamos uma certa informação, não nos preocupamos em verificar a veracidade da própria informação, simplesmente pegamos e partilhamos. Isso, de uma certa forma, acaba afetando, como eu acabava de dizer, nas decisões pessoais, assim como sociais também. Certo. E, Teles, vamos logo para as soluções. Quais são os principais erros que os jovens cometem nesse espaço virtual, nesse espaço online e que acabam até colocando em risco a sua própria segurança? Uma das principais, ou um dos principais problemas que a juventude passa ultimamente é a quantidade de exposição de dados pessoais. Ah, Nas redes sociais, nós acabamos expondo fotos, localizações, contactos, ou melhor dizendo, nossas rotinas no geral. E isso também acaba afetando a nossa vivência cotidiana. Ah, então, uma das melhores formas é melhorar, né? Melhorar a nossa, como posso dizer, a nossa segurança. Em que sentido me refiro à nossa segurança? É mais no sentido de exposição das nossas redes sociais. Primeiro, fortalecer a nossa segurança, isto é, o nosso PIN, o código de acesso, né? Como alguns preferem usar. Ah, Na maioria das vezes, quando nós já acessamos uma certa rede, lá nos dizem, coloque uma senha forte, no mínimo 6 dígitos.
E nós nos baseamos somente nos 6 dígitos. E na maioria das vezes, quando nós colocamos os tais 6 dígitos, são dígitos de fácil manipulação. Por exemplo, dizem assim, colocamos 6 dígitos. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é as nossas iniciais do nome e o nosso ano de nascimento. Na maioria das vezes é sempre isso. Quase 80 ou 90% dos usuários das redes sociais baseiam-se somente nisso. Mas não precisa só isso. Podes usar, talvez, o nome do teu cachorro, nome da sua mãe, ou o primeiro bairro em que tu viveste. Isso também, de uma certa forma, acaba fortalecendo as nossas senhas. E dificilmente os cyberataques conseguem acessar as nossas plataformas. Essa é uma das melhores formas de prevenção. Os mais comuns, os crimes cibernéticos mais comuns em Moçambique? Em Moçambique, os mais comuns é aliciamentos online, tem o cyberbullying e tem um que chamamos que nós informáticos chamamos de phishing, que são os links falsos para roubar senhas ou mesmo roubar conteúdos, né? E também temos a clonagem do WhatsApp. Mas eu gosto mais de falar do cyberbullying, porque acaba afetando os jovens em que sentido? Suponhamos que alguém pegou. Aconteceu algo na turma, né? Aconteceu algo na turma e eu filmei aquele momento. Acabo expondo aquele colega. De uma certa forma, isso é bullying. Então, só pelo fato de estar passando nas redes, aí onde passa a aparecer o cyberbullying. E também a questão da exposição de conteúdos íntimos. Eu, partilho uma foto íntima com a minha parceira, não só pelo fato de nós termos terminado, mas também talvez eu possa ter perdido o telemóvel e não ter uma senha forte no meu telemóvel, ou mesmo não tendo senha. Há quem pega aquele telemóvel e acaba me expondo a minha imagem nas redes sociais. Então, isso aí, de uma certa forma, também é afetado pelo cyber. E falei daqui do aliciamento online. O aliciamento online é muito mais para os menores, ou mesmo aqueles que não têm controle emocional, né? Ou controle geral das coisas, realmente eles acontecem. Todos que nos aliciam a fazer transferências de valor acabam nos fazendo ou nos persuadindo, não é exatamente fazendo, né? É nos persuadindo a fazer transferências online, fazer compras de produtos que não são verdadeiros. Especialmente falamos de compras de crédito ou de megabytes. Ultimamente as nossas telefonias acabam a ter uma mensagem: não aceitem fazer transferências para números desconhecidos. Somente use os canais oficiais do Emola, do M-Pesa, assim como do MK. E não só, mas também temos recebido mensagens desses usuários do Aviator. Até ainda ontem conversava com um amigo meu, disse: eu nunca usei Aviator, nunca usei, acho que é Bet, mas sempre me mandam mensagem, eu não sei qual é o problema deles. Então, o colega até acabou comentando isso, não, até isso varia mais pelo fato deles eles mandam mensagens aleatoriamente, para números aleatórios. Especialmente para quem nunca usou, é que sofre mais por esse lado. Por quê? Porque, de uma certa forma, eles têm os nossos contatos. Certo. Muito obrigada. E afetando, olhando essa... Sim, desculpa. Muito obrigada, Teles. Vamos agora conversar com a jornalista Jovita. Jornalista, muito boa tarde. É comum agora a desinformação e fake news, principalmente com a globalização e a expansão do meio digital e tecnologia. É fácil hoje ter acesso à informação. De forma instantânea, hoje posso compartilhar uma notícia para um familiar que está fora do país.
mas isso também facilita a propagação da desinformação. Quais são as consequências e o impacto da desinformação no meio juvenil, na camada, na sociedade e também através das redes sociais, e também como a juventude pode distinguir uma notícia verdadeira de uma notícia falsa? Boa tarde, Sheila. Boa tarde a todos. Realmente, a desinformação tem acontecido muito no meio digital e muitas vezes é feita pelos jovens. Os jovens é que propagam estas informações. Em primeiro lugar, a desinformação o meio digital é o meio mais rápido de propagar uma notícia. Então, e são os jovens que mais propagam as notícias, antes de fazer a verificação se esta notícia que eu estou a propagar, que eu estou a partilhar, é verdadeira ou é falsa. Nós jovens é que vimos um assunto, eu vi no status de alguém ou num grupo, eu vi alguém partilhou lá, antes mesmo de procurar saber se a notícia é verdadeira ou não, já corremos a partilhar para 10, 20 grupos. E rapidamente aquela notícia se propaga para mais pessoas e a desinformação começa daí ao partilhar, porque eu que recebi a notícia, não fiz a verificação se a notícia é verdadeira ou é falsa. E o nosso meio, o meio do jornalismo, sofre por isso. Temos jornalistas sérios que vão atrás de matérias sérias, matérias verdadeiras, e depois vêm outros que fazem esta desinformação e esta informação corre mais rápido nos meios, nos TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, e as coisas vão correndo. Outro assunto que cria desinformação, antes de falar de como é que os jovens podem fazer essa verificação, é a montagem. Cria-se montagem de assuntos, de notícias falsas, montagem de vídeos, já falava o Teles também sobre isso, montagem de vídeos falsos, coisas que parecem reais, mas não são. E existem meios em que meios onde cada um, a própria internet já nos dá esses meios para nós podermos fazer a verificação se este vídeo é real, se esta notícia é real ou não. A própria internet já nos dá isso. Mas o mau uso das redes sociais, o mau uso do meio digital é que propaga a desinformação, é que propaga o fake news. Então, uma das grandes formas que cada jovem, eu costumo dizer que este país, se fosse liderado por jovens, seria melhor, tá, né? Seria melhor. Por quê? Porque os jovens hoje têm uma visão um pouco mais ampla, mas tem aqueles ainda que não correm atrás da informação como deve ser. Então, a primeira coisa que alguém, quando recebe uma notícia, um vídeo, que deve fazer é verificar se aquele vídeo é verdadeiro ou é falso. Primeiro, pode ir para o Google, antes de correr para outros meios. Primeiro, vai para o Google. Quando chega no Google, tem um espaço ali. Faz scan da fotografia ou carrega a fotografia. Ali há um espaço no Google que vem desenho de uma máquina fotográfica. Então, se você clica ali, há de perguntar para se você quer carregar a fotografia ou quer tirar a fotografia. Vai ao carregamento da fotografia, vai no seu celular, onde está aquela fotografia ou aquele vídeo que você recebeu, e pergunta se aquela notícia, quando é que foi, quando é que foi produzida aquela notícia, onde é que foi produzida, e o Google vai te mostrar que aquela notícia é verdadeira ou não é. Se for verdadeira, vai dizer, esta notícia foi publicada no dia X pelos órgãos A, B, C, D, Y. Vai dizer que o Google está lá para isso, nos ajuda para isso, fazer esta verificação. Não só o Google, e alguns sites, algumas apps, como o ChatGPT também ajuda para isso. Temos outras ferramentas digitais que nos ajudam a fazer verificação. Não só, também para saber se a veracidade dos fatos, se realmente aquela notícia é verdadeira, aquele vídeo é real ou não é, entrar nos nossos canais
de notícias, da TVM, da Rádio Moçambique, STV, fazer esta verificação antes de propagar. Mas o que acontece na juventude moçambicana, nós não fazemos verificação. Ouvi que a Sheila caiu, prontos. Alguém fez uma fotografia, a Sheila caiu. Às tantas, a Sheila só tropeçou, mas a Sheila caiu e já foi expulsa porque caiu em direto. E eu não entro no site do CDD para fazer esta confirmação, eu pego nesta informação, já começo a vazar. E em menos de 2 minutos, o mundo inteiro já sabe que a Sheila caiu, antes mesmo de se fazer esta verificação. Então, se nós jovens que recebemos, eu recebo uma notícia, eu faço essa verificação, e mais outros jovens que estão a receber fazem esta verificação, estaremos a combater o fake news. Porque eu não hei de partilhar. Eu que já tenho conhecimento, eu não partilho qualquer assunto. Eu só partilho aquilo que eu sei de que é verdade. E a desinformação não acontece só no jornalismo em termos de notícias, acontece também em assuntos ligados à saúde. Aparecem vídeos já porque sabem porque que os chineses não tomam paracetamol, porque fazem A, B, C e D, juntam limão com A, B, C e D. Então, são coisas que nós devemos fazer uma verificação. Será que é verdade que o chinês não toma paracetamol? Será que é verdade que o chinês faz isso para prevenir doença A, B, C e D? Isso também acontece na área da saúde, em várias áreas, né, da nossa esfera social, isto acontece. Então, esta verificação é muito primordial para nós jovens. E nós temos que fazer algumas perguntas ao analisar as imagens. Uma das primeiras perguntas, a imagem parece exagerada? Essa imagem que eu quero partilhar é exagerada? As cores que aparecem são verdadeiras ou são artificiais? As pessoas têm sombra, não têm? Olhar estas coisas, esses aspectos que não parecem nada, mas trazem a verdade sobre aquela foto, trazem a verdade sobre aquele vídeo. Porque hoje em dia a inteligência artificial monta uma fotografia minha com a minha mãe que morreu em 2003. E parecer que estamos juntas hoje, não é? Então, é preciso fazer esta verificação. Então, a juventude tem um papel primordial para proteger a desinformação no meio digital. Primeiro, promover a verdade, não é? Criar conteúdos responsáveis, proteger os colegas, falar sobre o assunto da desinformação com outros jovens, que é para abrir a mente dos jovens, os jovens começarem a perceber que, olha, realmente precisamos, antes de partilhar uma informação, ver se esta informação é verdadeira ou não. E nos WhatsApps, os WhatsApps são um dos meios em que a desinformação acontece. Até criam grupos instantâneos para debater esses assuntos da desinformação. E o assunto acaba virando para ser verdade, enquanto de verdade não tem nada. Então, é muito importante que os jovens possam pautar por boas práticas para uma segurança digital. O Teles já falava das senhas fortes, é uma boa prática. Não enviar a localização em tempo real também é uma boa prática. Manter softwares atualizados, não clicar em links estranhos. Isso tudo são boas práticas para uma segurança digital. A privacidade, ele já falou aqui, eu não vou falar muito sobre a privacidade, também ele já falou, não é? Evitar partilhar dados pessoais e também um pouco de empatia também, né? Eu falo um pouco de empatia porque muitas mulheres, as raparigas e as crianças, principalmente do sexo feminino, são grandes vítimas dos crimes cibernéticos. São grandes vítimas, não é? Das coisas que acontecem na internet. Acabou um relacionamento, eu tenho uma fotografia dela seminua, não é? Posso dizer, de roupa íntima, e partilha. Eu vou partilhar, quero ver o que é, e coloca lá nomes, não é? Crianças são aliciadas, os aliciamentos acontecem. Não há uma proteção, não temos uma proteção, posso dizer,
credível que nós podemos criar ainda que proteja as crianças de cair nas ciladas da internet, do mundo digital. As crianças são aliciadas e elas caem nisso. Quantas crianças cometeram suicídio por causa daquela plataforma que andava aí a ensinar crianças como cometer suicídio? Quantas crianças foram-se embora? Então, a internet, o mundo digital é bom, mas é preciso saber como usar. A internet tem tudo que nós precisamos para o empreendedorismo, para a nossa própria informação, para o desenvolvimento profissional, para o desenvolvimento intelectual. A internet tem tudo isso, mas depende de como nós fazemos o uso deste meio. Então, é por aí que é aí onde nasce a desinformação, porque alguém quer ganhar muitos likes e o assunto das monetizações também incentivam este assunto da desinformação, porque eu quero ganhar likes. Eu invento uma notícia sobre o fulano A, B, C e D, que sei que este aqui tem muitos seguidores, eu invento uma notícia, não faço a verificação. Então, o que é que acontece? Eu vou ganhar muitos likes, muitos compartilhamentos, e aí a minha monetização vai crescendo, porque dependendo do número de likes, dependendo do número de compartilhamentos, a monetização cresce muito rapidamente. Então, isso também. É verdade, Jovita. Isso. Ponto interessante da monetização, da busca por likes. Temos também um novo público, aliás, um novo ator digital, que são os blogs, os blogueiros, os criadores de conteúdo digital, que chegam até a competir, como quem diz, a estar em pé de igualdade com os meios de comunicação. Numa altura em que a juventude já não confia na mídia tradicional, tem buscado informação através dos blogs, não é? E esses blogs geralmente não têm este conhecimento de verificação, ou mesmo tendo, há casos em que pessoas pagam esses blogueiros para difundir uma informação que pode não ser verdade. Jornalisticamente, Jovita, com a sua experiência, isso vem agregar ou apenas aumentar a desinformação? Bom, isso para mim, os blogueiros vieram como é que se diz, aumentar a desinformação. Porque, olha, o blogueiro quer fazer dinheiro, ele trabalha para si mesmo. Então, quanto mais dinheiro ele fizer para ele, melhor. Ele faz dinheiro com a monetização, faz dinheiro com a informação que ele descobre. Por exemplo, não só aqueles que pagam para uma informação falsa, os blogueiros, eles descobrem uma informação verídica e bombástica e ameaçam essas fontes, os donos da informação que ele descobriu. Olha, eu descobri A, B, C e D de si, Sheila, se tu não me das, não me pagas, eu ponho isto no ar. E a Sheila, como sabe que isto é verdade, não, a Sheila paga e a informação não vaza. Aqueles que não pagam, a informação vaza. Tem vezes que vaza informação verdadeira, mas tem vezes que vaza informação não verdadeira. O blogueiro quer fazer dinheiro, porque ele ganha com a monetização e ainda ganha com aqueles que lhe pagam para notícias falsas. Os artistas, por exemplo, vê que eu estou a arrochar, como dizem, entre aspas, né? Está a arrochar, não está a bater, procura um blogueiro que agora está em alta em termos de likes, em termos de compartilhamentos, procura esse blogueiro, faz o pagamento e vende uma notícia e a população vai partilhando, vai comentando, ele volta à ribalta e começa a ser chamado de novo em algumas televisões e a imagem dele começa a ser vendida. Então, é um mundo em que nós nos encontramos. Nós queremos aparecer a todo custo. E isso é que alimenta os blogueiros. Os blogueiros não são como aqueles que foram sentar na carteira como nós, fazer preparação de jornalismo, onde nós fazemos cruzamento de fontes, a verificação dos dados. Então, o blogueiro não faz isso. Apanhou a notícia, bombou. A notícia foi.
Então, o que ele quer? Os likes, os compartilhamentos e a monetização dele. A vida dele está a andar. E isso, às vezes, dá o descrédito de alguns órgãos de comunicação social, como é que eu posso dizer, estabilizados no país. Porque quando já aparece uma TVM, aparece uma STV a falar daquele assunto, mas já de forma verídica, fica a parecer que estes órgãos estão a fazer o quê? Escovismo, e sei lá o quê. Por quê? Porque o blogueiro foi o primeiro a publicar, mas de forma errada. Não houve cruzamento de fontes, não houve, como é que eu posso dizer, análise de dados. Ele só apanhou a informação, bombou e está lá no YouTube, fazem até lives, não é? Esse assunto da monetização veio acrescentar como é que eu posso dizer? Acrescentar a desinformação no meio digital, não é? Da prática desses atos, citou-se aqui alguns atos como ameaças online, e muitas das vezes não se sabe que existem leis que vão contra este tipo de crimes. Vou conversar agora com o Azarias Nhantumbo, que é jurista. Azarias, por favor, elucide à juventude, quem acompanha este programa, que tipos de crimes são mais frequentes em Moçambique e também como os jovens podem ser responsabilizados legalmente caso algum jovem praticar esse tipo de crimes. Partilhar conteúdos ofensivos, fazer ameaças, partilha de conteúdos difamatórios e falsos. Por exemplo, agora temos visto muito essas batalhas, né? Nos tribunais de alguém que falou algo e outra pessoa não gostou e depois vai lá, vai para o tribunal, vai meter uma queixa, falou no espaço digital e depois tudo termina no tribunal. E eu sei que, como advogado, trabalha diretamente com esses casos, não precisa citar que tipos de casos está por frente, mas quais são esses tipos de crimes e quais, na verdade, são as responsabilizações legais. Boa tarde, não sei se consegue me ouvir, Sheila. Conseguimos. Mu- Boa tarde, meus colegas do painel. Estou com dificuldade cá com o vídeo, mas que não seja por isso. Em primeiro lugar, há muitos crimes que acontecem no âmbito cibernético. Temos o crime contra a privacidade das pessoas, que é um crime que está. Primeiro, é importante elucidar que crimes cibernéticos são os crimes que mais crescem na sociedade moçambicana, uma vez em que a sociedade moçambicana ela está inserida, está com ao maior ímpeto, né, dos meios digitais, como, por exemplo, hoje em dia há maior surgimento de muitos blogueiros que partilham informações não verificadas, como esteve aqui a dizer, e disse muito bem a colega Juvita, e também nós temos crimes ligados à propriedade, nesse caso. Temos crimes contra crimes de calúnia e defamação, que são crimes em que acontecem muitas das vezes quando alguém, através dos meios online, publica informações, não é? Publica informações que não são verdadeiras, ou ainda que sejam verdadeiras, mas entretanto a pessoa não tem elementos de prova que comprovam que realmente os assuntos são verdadeiros. Então isso acaba criando uma situação, acaba criando uma situação de crimes. Nesse caso, crime de calúnia e defamação é um crime que é severamente punido pelo direito moçambicano, não é? E além do mais, da parte da responsabilidade civil, nesse caso, é um crime que não se limita apenas na parte criminal, mas também existe a parte civil, nesse caso, que é a parte da responsabilização civil, que é pagamento de coisas, de justas indemnizações, as pessoas foram ofendidas, não é? Temos, por exemplo,
crimes que muitas das vezes acontecem quando alguém é uma figura pública, ela, principalmente tratando-se de uma figura pública, que é uma figura que deve zelar, nesse caso, pela integridade, nesse caso, deve procurar as informações. Quando são figuras públicas que publicam essas informações sem investigar na profundidade, então acaba criando uma situação em que vai conduzindo uma sociedade toda a criarem interpretações erradas ou precipitadas. Então, isso vai acabar criando uma situação muito, muito, muito errada. Temos um caso, por exemplo, de um jovem que temos caso de um jovem que foi publicado, só para terem ideia do que se está a tratar. Temos caso de um jovem que ele entrou na casa de banho de manhã, logo cedo, enquanto que calhou, enquanto estava a sair a sobrinha dele. Não, as pessoas tiraram fotos, publicaram, disseram que esse jovem aqui violou e não tiveram informações concretas sobre aquilo. Então, em consequência disso, aquele jovem começou a sofrer muitas pressões sociais, até mesmo foi agredido publicamente. Então, essa é uma das consequências de tirar-se informações não muito verdadeiras ou que não investigamos ao fundo e publicamos nas redes sociais. Então, essa é uma das questões muito, 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 muito preocupante, né? Também temos crimes ligados a propriedades. Aqui nas redes sociais, se for entrar no Facebook, naquelas páginas de venda, e dizeres que queres um telefone, queres, por exemplo, comprar uma viatura, há um conjunto de burlas online que eu até me arrisco em dizer que os negócios que são tratados a nível online, 90% 80% deles são burla. Por quê? Porque você não lida com uma pessoa diretamente. Então, isso vai acabar te conduzindo para uma situação de burla, né? Muitas das pessoas são burladas através dos meios sociais, as pessoas não sabem como recorrer. Então, é por isso que nós temos agora em Moçambique, está saindo a aprovar, está saindo a trabalhar-se na publicação da Lei de Proteção de Dados, não é? Mas temos outros dispositivos legais que penalizam esse tipo de ação. E penalizam severamente quando as pessoas que praticam esses atos são pessoas públicas, que movem massas, não é? Então, sem querer entrar em detalhes, Sheila, mas para dizer que é muito importante, principalmente quando são figuras. Imagina Sheila, é uma jornalista, não é? É uma ativista social e uma jornalista que move massas. Quando faz uma live, as coisas já acontecem, não é? E publica uma informação que diz que por exemplo, Azarias roubou alguma coisa. As pessoas que lhe seguem, ou todas as pessoas que lhe seguem, a primeira impressão é de acreditar e é de condenar Azarias sem lhe conhecer, é de condenar Azarias sem sequer investigar. Por quê? Porque acredita-se na idoneidade da Sheila. Antes de qualquer outra pessoa, acredita-se na idoneidade da Sheila, que Sheila não é possível. Sheila não pode trazer informações sem conhecimento de causa. É uma pessoa muito idônea na sociedade, é uma pessoa muito reconhecida. Então, é muito importante, antes de trazermos quaisquer informação, fazermos um trabalho de base com o objetivo de quê? De avançarmos com informações claras, com informações precisas, com informações verdadeiras. Porque se nós publicar... Doutora? Certo, Azarias, muito obrigada, explicou muito bem e também aqui a Jovita também explicou como é que podemos verificar essas informações, mas também, doutora Azarias, temos a chantagem online, que estava aqui a ser muito bem explícita pelo Teles e pela Jovita, de alguém se relacionar com o trem e esta pessoa depois ameaçar a outra quando percebe que esta pessoa já não quer manter relações com a pessoa e depois ameaça.
Que implicações legais tem isto? Como é que essas vítimas podem buscar informação? Porque já é muito recorrente no meio online. E qual é a pena, geralmente, que isso pode ter? Muito bem. Aqui também estamos diante de um caso de calúnia. Estamos perante um caso, não necessariamente de calúnia, mas estamos numa situação em que, pelo fato da pessoa estar a namorar ou estar casado com a pessoa, e a pessoa usar das informações ou das imagens para poder chantagear a outra pessoa, isso acaba conduzindo a pessoa a cometer um crime contra a imagem daquela pessoa. Então, muitas das vezes é um crime muito comum na sociedade moçambicana. Por quê? Porque as pessoas são movidas por razões estranhas ou por motivações estranhas e acabam de forma inconsciente, até publicam, há casos em que as pessoas publicam, mas quando alguém verifica se que é uma situação em que a pessoa está a ser chantageada, a pessoa dirige-se às instâncias, dirige-se à esquadra, dirige-se aos tribunais, dirige-se à procuradoria e expõe o caso. Então, essas instituições de justiça, elas vão fazer o devido acompanhamento. Então, aí a pessoa pode ir às instâncias de forma preventiva, com vista a proteger a sua imagem, não é? Isso aí é um crime contra a imagem da pessoa. Então, é um crime severamente punido com uma pena de 2 a 8 anos de prisão, dependendo do tipo, dependendo das imagens que foram publicadas. É um crime público. Então, é um crime contra a pessoa, contra a imagem da pessoa. Então, acaba criando-se uma situação aqui de um crime realmente, que é um crime realmente muito comum. Atrelado desse crime, poderia acrescentar um crime de publicação de pornografia infantil, não é? Então, vimos aqui aquelas imagens daquelas crianças, né? Acho que foi numa escola na Matola, em que estiveram lá envolvidas, né? Tinha uma menininha contra vários outros menininhos. Então, aquilo figurou um tipo de crime de as pessoas que publicam aquelas imagens cometem crime de publicação de pornografia infantil, porque trata-se de criança. Não pode-se primeiro publicar imagem de crianças no ato sexual, primeiro. E não pode-se, sobre hipótese nenhuma, publicar-se, por exemplo, imagens de pessoas contra. Aliás, estive aqui a falar primeiro da pornografia infantil, que é um crime também atrelado a isso. É um crime também severamente punido. Sabe que só de tirar imagens dos órgãos ou do corpo da criança nua e publicar é crime. As pessoas não percebem isso. É verdade. Então, Vamos agora para o uhum. Teles Wilson, já estamos nos instantes finais deste programa. Teles Wilson, engenheiro informático, considerações finais. Há tecnologias ou ferramentas simples que os jovens podem usar para proteger melhor os seus dispositivos e contas? Em 2 minutos, por favor, responda a esta questão. Quais são? Dizer aqui de imediato, mas uma forma mais prática de proteção é a verificação de etapas. A verificação de etapas em que se conversa. Exato. Sim, sim, verificação de 2 fatores. Então, a verificação de 2 fatores ou de etapas, ela consiste em tu protegeres a tua conta ou a tua plataforma, pode ser a partir do e-mail, ou então do teu contato pessoal, ou mesmo do teu código de acesso. Alguns chamam de token. Então, vamos usar em que vertente? Por exemplo, eu estou a usar esse telemóvel agora, estou a usar um Samsung. Daqui a uns 3 ou 4 meses troco de telemóvel. Na medida em que eu vou usar aquele novo telemóvel, suponhamos um iPhone ou um Redmi, eu tenho o poder de desabilitar todas as informações ou todos os aplicativos que eu uso agora no meu Samsung. Isto como? A partir do meu próprio e-mail ou então a partir do meu próprio número, desativar todas aquelas informações ou tudo aquilo que eu tinha no meu telemóvel antigo.
E não só, termos muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, a fazermos a cópia de segurança nos nossos telemóveis. Quando nós fazemos a cópia de segurança no nosso telemóvel, temos que ter o maior cuidado de fazer a cópia de segurança. É bom, sim, o backup, né? É importante. Mas temos que ver quais são essas informações que nós queremos fazer o backup. Nós suponhamos... Estamos em instantes finais, vou pedir brevidade. Jovita, considerações finais? Muito obrigada, Sheila, pelo convite. É dizer que a segurança digital é mais do que tecnologia, né? É uma atitude de proteção constante. Os jovens precisam agir como cidadãos digitais responsáveis, capazes de proteger a própria privacidade, reconhecer e combater as mentiras, criar um ambiente digital saudável, evitar riscos, golpes e manipulações. Aí teremos um mundo digital melhor. Eu paro por aqui, espero ter ajudado, espero que os jovens, os blogueiros também tenham colhido alguma informação deste tema rico e muito importante para o mundo digital. Muito obrigada. Certo, muito obrigada, Jovita, ajudou bastante. Doutor Azarias Nhantumbo, considerações finais, 1 minuto. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, como considerações finais, quero voltar a alertar aos internautas, principalmente aos criadores de conteúdo, que é muito importante verificar a veracidade das informações, ainda que sejam publicadas por pessoas idôneas ou pessoas que socialmente são consideradas idôneas. Há uma necessidade de ir atrás das informações sob o risco de estarmos numa situação de partilha de fake news, que é um crime previsto no artigo 36 da Lei de Crimes Cibernéticos, com uma moldura penal de 1 a 5 anos e multa correspondente contra essa pessoa. E também devemos também tomar o cuidado de publicar dados das pessoas, nomes, não é? Nomes completos da pessoa, o ID da pessoa, as informações pessoais sobre as pessoas. É muito importante. Muitas das vezes nós vemos, só para finalizar, já vemos que quando se publica um criminoso nas redes sociais, antes de passar pelo julgamento, tende-se a cobrir a imagem da pessoa, com vista a proteger essa pessoa. Então, sobre o risco da pessoa ser inocentada e a imagem da pessoa ficar manchada, não é? Então, é mais ou menos por aí. Muito obrigada, Teles Wilson, muito obrigada, Jovita Ngova, muito obrigada, Azarias Nhantumbo, por ajudarem os jovens a compreender melhor e a se protegerem nesse espaço digital, mas também a perceber o que podem ou não fazer e quais são as consequências ou implicações legais desses atos. Foi um privilégio estar aqui com vocês e para você que está ligado aí ao programa A Hora do Jovem de hoje, muito obrigada por estar conectada aqui. Estamos aqui a acompanhar as vossas interações, os vossos comentários, muito obrigada. Temos uma denúncia aqui, o Sérgio Arturo Malavi fez uma denúncia, aproveitou esse espaço. Vamos sim responder a esta denúncia. Muito obrigada, este foi a Hora do Jovem de hoje. Teremos mais a Hora do Jovem daqui a algumas horas, porque vocês pediram mais debates como esses, mais espaços de interações. O próximo debate, vamos olhar agora para o ativismo político. Teremos aqui em debate Wilker Dias, Yara da Guerra General e muitos outros ativistas e também políticos, para falarmos um pouco do ativismo político. Até já, é um convite para todos vocês. É sempre um prazer estar aqui. Até a próxima.